Vitorioso é o nosso Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, que nós não percamos o foco, que nós possamos confiar no Senhor, olhar para Cristo, olhar para a cruz, que sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus,
Olá, muito boa noite para você, graça e paz ao seu coração. É muito bom mais uma vez estarmos aqui para chegarmos até você mediante esse culto que prestaremos ao nosso Deus, para louvarmos e bendizermos o nome dEle. Eclesiastes 3 diz assim: há tempo para todo o propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, grande sábio, que nós conhecemos pela Bíblia Sagrada, é quem diz isso ao nosso coração, segundo a revelação de Deus. Esperamos que nesse momento, o tempo que você está tirando para a sua família, com você mesmo, seja para edificar o seu coração. Então procure adorá-lo de todo o seu ser. Não permita que nada venha nesse instante tirar a sua atenção e o seu foco de adorar a esse Deus maravilhoso e grandioso como de fato Ele é. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, por você que está aí acompanhando a gente todos os domingos. Que Deus te abençoe nesse tempo e nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora, ó Deus, colocar o nosso coração diante do Teu altar, entendendo, Pai, que esse é o tempo que o Senhor separou para que nós mesmos, Pai, pudéssemos estar aqui adorando e bendizendo o Teu nome. Cremos, ó Pai, que esse é um tempo bastante difícil e diferente do que temos acostumado com relação aos nossos cultos presenciais, onde podemos abraçar, onde podemos ver os irmãos presencialmente falando, mas, ó Pai, nós confiamos em Ti, que o Teu Espírito Santo nesta hora esteja visitando cada lar, cada família e alcançando cada coração. Oramos assim, ó Deus, com o coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, boa noite. Está começando mais um Quinta News. Fique atento às principais informações da nossa igreja. Nossa escola bíblica dominical voltou neste mês de agosto e contará com 2 salas distintas, uma voltada ao público família e outra ao público juventude. Para acessar esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Nessa quinta-feira teremos o Quinta Live e contará com o tema Choque de Gerações. Será às 20 horas, não se esqueça de acompanhar aqui. Igreja em Oração. Todas as quartas-feiras, nossa igreja se reunirá presencialmente aqui no templo para oração, um tempo muito especial, e tomaremos todos os cuidados necessários. Quinta Kids. No próximo domingo, dia 9, estrearemos o nosso Quinta Kids, uma programação muito especial para as nossas crianças até 9 anos de idade. Será disponibilizado aqui no canal do YouTube no mesmo horário do culto. Esse foi o nosso Quinta News. Daremos continuidade agora ao nosso culto. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor. Eu queria te convidar a entronizar o Espírito de Deus nessa noite, onde quer que você esteja, na sua casa, na sala, no quarto, na cozinha, sozinho, com a família. Queria que você se lembrasse que não estamos juntos, presencialmente falando, mas no Espírito de Deus nós nos tornamos um nesse momento de adoração a Ele, amém? E que você tenha certeza que Deus tem algo especial para você através das canções, através da mensagem do Senhor, amém? Então abra o seu coração, adora Ele, sinta-se à vontade e deixa o Espírito de Deus falar, amém?
Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Oh, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declare o nome dele, Jesus. Diga: eis-me aqui, Jesus. Adore o nome dele. Eis-me aqui, Senhor. Oh. Aleluia. Todas as coisas são possíveis, amém? No nome de Jesus, nesse nome santo, nesse nome que transforma, nesse nome que traz vida, nesse nome que traz esperança.
Então vamos adorá-lo com essa canção, no nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Se possível, levanta as suas mãos e adora. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te convido a orar ao Senhor, entroniza o nome dEle, entrega tudo a Ele, entrega o coração. Vem sobre nós, Senhor, vem nos abençoar, restaurar a tua igreja, Pai. Vem e levanta o teu povo, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Canta comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Queridos irmãos, nós ouvimos essa palavra aí, esse louvor abençoado e ministração ao nosso coração. E Mateus capítulo 6 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. É certo que muitas pessoas têm dificuldade, queridos, quando falamos sobre dinheiro, sobre finanças, de não somente lidar com isso, mas como também de exercer a sua fidelidade com o Senhor, o nosso Deus. E eu sei que nesse tempo você tem sido fiel ao Senhor. E nós louvamos a Deus pela sua vida nesse sentido, de crer que Deus tem colocado na sua mesa o pão de cada dia e mais daquilo que você necessita ou precisa. Consequentemente, temos uma igreja hoje que Deus tem mantido ela também nesse tempo de pandemia através da sua fidelidade. Deus abençoe sua vida. E é você que não tem feito isso, procure fazê-lo, porque com certeza essa é uma semeadura extraordinária para o seu coração. E quero também incentivar você, para que você possa acessar os nossos conteúdos aí, como foi colocado no Quinta News, semanais, como Comece Bem, Em Casa com o Pastor. Convido também amigos para poder assistir com você o Quinta Live às quintas-feiras. E uma novidade que foi colocada aí também no começo, que será o nosso Quinta Kids, a partir do dia 9 de agosto agora, isto é, no segundo domingo desse mês. Enquanto você, pai, mãe, família, estiver aí acessando o culto, participando, e no horário de ministração da Palavra de Deus, nós teremos uma programação especial para o seu filho, chamado Quinta Kids. Então, ore por isso também, para que Deus possa realmente levantar mais voluntários, irmãs, professoras, que possam somar a esse projeto maravilhoso para alcançar também, não somente o seu filho, mas outras crianças em nome de Jesus. Então queremos orar agora para que você possa receber uma porção da palavra de Deus ao seu coração, através dessa canção que vai ser ministrada agora, e você poderá também contribuir com seu dízimo, oferta, transferência. Como temos dito aqui todos os domingos, você pode solicitar em sua casa o nosso irmão tesoureiro, para que possa buscar, caso você não possa vir aqui à igreja, trazê-lo ao escritório. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesse instante, para que o nosso coração seja tomado dessa consciência, daquilo, ó Pai, que é o nosso compromisso com o Senhor e com a Tua obra e com o Teu reino. Oramos, ó Deus, para aqueles irmãos que têm sido fiéis, o Senhor possa abençoá-los, e, ó Deus, que a Tua palavra se cumpra em suas vidas, ó Pai, que os seus celeiros sejam aumentados, para que também eles possam continuar ainda ajudando e multiplicando o seu pão com muitas outras mesas também. Oramos assim, ó Pai, também agora, porque vamos receber a Tua palavra ao nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, para que sejamos alimentados, ó Deus, de uma forma plena e verdadeira pelo Senhor. Oramos assim, com o nosso coração grato, no nome de Jesus. Amém. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
te abençoarei, te abençoarei. Graça e paz, irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo, um dia assim especial que Deus tem nos concedido. E eu quero assim trazer uma palavra àqueles irmãos que têm nos procurado e perguntado: pastor, quando é que nós vamos voltar com os nossos cultos presenciais? Eu tenho dito o seguinte, irmãos, a gente está agindo com muita cautela, com muita prudência, assim, entendendo, né, que ainda não é o momento, mas muito em breve nós estaremos juntos, tá bom? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 41 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 36, o texto é longo, mas é necessário a leitura toda. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, e ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E o faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus fará ao faraó, ou dará a faraó, uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Eu sonhei que estava em pé à beira do Nilo, e quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar junto aos juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Eu nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, eu vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras,
E as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo ministre essa palavra no nosso coração, nos traga entendimento, revelação dos céus, do trono da graça do Senhor, para que o nosso coração seja alimentado, seja desafiado, seja reanimado nessa noite, Senhor. Pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Certa vez Jesus disse aos fariseus: vocês sabem interpretar os sinais da terra, vocês sabem interpretar os sinais dos céus e não sabem interpretar o tempo presente. Do que Jesus está falando? Jesus está falando que o tempo deve ser interpretado à luz do propósito de Deus e não da vontade humana. A Bíblia está falando de discernimento, né? Muitas vezes nós não conseguimos discernir o tempo que nós estamos atravessando, porque nós sempre ligamos o tempo, a interpretação do tempo, a uma vontade, a um desejo humano e não a um propósito divino. Nós ouvimos aqui na liturgia, né, o pastor Daniel citando Salomão, autor de Eclesiastes, dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes a nossa leitura da história é de uma história que caminha meio que sem direção, sem propósito, sem rumo, sem objetividade, como se as coisas acontecessem aleatoriamente, como se não tivesse alguém por trás da história conduzindo todas as coisas, fazendo com que todas elas convergissem para um propósito. E se nós perguntarmos às pessoas qual é o tempo que nós estamos vivendo, algumas pessoas certamente dirão: esse é um tempo de grandes dificuldades. Outras pessoas vão dizer: esse é um tempo de grandes oportunidades. E o que vai diferenciar a maneira das pessoas discernirem isso é a visão que cada um tem. Nós temos que aprender que nem todos os dias da nossa vida são iguais e todos os dias da nossa vida são pedagógicos. Muitas vezes nós nos prendemos aos métodos, nós nos prendemos às metodologias, mas nós não nos prendemos à pedagogia. Tudo que está na palavra de Deus é pedagógico, é para gerar em nós um entendimento. O ano é dividido em estações. A gente tem inverno, a gente tem verão, a gente tem primavera, a gente tem outono e cada um vai preferindo uma coisa ou outra. Algumas pessoas preferem o inverno, outras preferem o verão, outras pessoas elas apreciam a primavera e outras apreciam o outono. Por que o mundo, a terra é dividida em estações? Será que Deus não está querendo nos ensinar alguma coisa relacionada com isso? Quando nós olhamos a história de José, José foi um homem levantado por Deus em tempo assim de grandes desafios como o nosso. Eu gosto de desafio, não sei você, porque os desafios nos fazem crescer. Muitas vezes, né, quando nós olhamos numa perspectiva humana a vida de José, nós vamos achar que a vida de José foi uma vida de altos e baixos.
Alguém disse que José foi o perdedor mais bem-sucedido da história, porque ele só perdia para cima. Alguém que começa por conta de um sonho, né, que havia compartilhado. Por causa daquele sonho, ele colhe frutos tão pesados, é vendido pelos irmãos, é levado para a casa de Potifar, lá injustamente ele é levado para a prisão, para o cárcere, e naquele cárcere ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e ele diz, olha, lembrem de mim quando vocês estiverem lá fora. E, na verdade, eles esquecem José, e num dado momento entra essa história, providencialmente Deus deu a Faraó esse sonho, e José vem para interpretar o sonho. José é alguém que soube discernir o seu tempo, é alguém que conseguiu olhar para trás e dizer, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ele consegue dizer que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, eles se cumprem na vida dele. Talvez as coisas não estejam muito claras, enquanto o tempo está acontecendo, mas a gente só vai conseguir entendê-las depois. Lembro aqui de Jesus com seus discípulos, quando ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro, não entendendo aquele ato de Jesus, ele respondeu, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. O grande problema nosso é que nós queremos entender as coisas no nosso tempo, e muitas coisas só serão compreendidas depois. Gosto do Max Lucado, e um dos livros dele é Encontrando Deus na Tormenta. Por que ele escreveu esse livro? Porque muitas vezes no meio da tormenta as coisas não ficam tão claras e perceptíveis, e a gente não entende muito as coisas, mas ele diz que nós podemos encontrar Deus na tormenta. O grande desafio de Deus para nós é discernirmos o nosso tempo, como Jesus disse para os fariseus, vocês não sabem discernir o tempo. O papel da igreja não é só discernir o tempo, mas interpretar o tempo e revelar esse tempo que nós estamos vivendo, tempo das grandes oportunidades. E a primeira coisa com relação ao discernimento do tempo que nós aprendemos nesse texto é que a vida passa pelo tempo da abundância. Isso está no verso 1, no verso 2 e no verso 5, que é um tempo de vacas gordas, um tempo de espigas graúdas. Diz o texto, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, e ele estava em pé junto ao rio Nilo, e quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos, tornou a adormecer e teve outro sonho, 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Quando vamos para os versos 25 e 26, diz assim, o faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. Verso 29, 7 anos de muita fartura virão sobre a terra do Egito. Do que ele está falando? Ele está falando daquele tempo quando tudo dá certo, daquele tempo quando nós desfrutamos de uma boa saúde, quando as nossas finanças estão equilibradas, quando o nosso ministério está fluindo, e aí você pode contar com pessoas ao seu lado. Ele está falando daquele tempo onde toda semente lançada germina e se traduz numa colheita abundante. Ele está falando daquele tempo do riso, daquele tempo do gozo, da alegria, daquele tempo das grandes vitórias. Ele está falando daquele tempo de compreensão, daquele tempo de harmonia, daquele tempo de paz, daquele tempo das grandes operações de Deus. Todos nós temos esse testemunho para dar, quando Deus interveio de forma extraordinária na nossa vida, fazendo tantas coisas. Tempo de contemplar os seus milagres. Quantas vezes Deus nos permitiu esse tempo? Tempo de realizar sonhos. Você olha aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus colocou no seu coração como desejo, se realizando. Tempo de desenvolver grandes projetos.
Você olha para trás e diz, puxa, como eu pude imaginar, como eu pude projetar isso, e agora Deus me dá a graça de realizar esse projeto. Tempo de alegrar com os amigos, né? Tempo de abraçar, tempo de toque, tempo de acertar e de aceitar grandes desafios. Tempo da abundância, tempo da fartura. Agora, qual é o perigo desse tempo? Nós muitas vezes passamos por essas variações e nós não conseguimos discernir quais são as coisas boas do tempo e quais são os perigos desse tempo. E o primeiro perigo que eu vejo é o perigo da autossuficiência. É quando nós começamos a acreditar que nós não precisamos de nada e de ninguém, eu me basto. É o tempo que Nabucodonosor viveu, quando ele olhou para a Babilônia e disse, ó Babilônia, acaso não fui eu que te fiz? Herodes. A Bíblia diz que Herodes morreu comido por vermes, porque ele não deu glória a Deus, ele trouxe para si a glória que era de Deus. Um outro perigo é o perigo da imprudência. Nós começamos a esbanjar como se não houvesse amanhã. O tempo da fartura é também desafiador, e é tão desafiador, e muitas vezes mais desafiador do que o tempo de escassez. Então a gente precisa saber lidar com o tempo da fartura. Corremos o risco de, no tempo da fartura, do tempo da abundância, negligenciarmos, deixarmos de atentar para a nossa real fragilidade, necessidade de Deus. Quando nós olhamos para as nossas conquistas e achamos que aquilo é nossa fonte de segurança, que a nossa vida depende dessas conquistas nossas, deixamos de atentar para a nossa necessidade de Deus na nossa vida e nos nossos negócios. Qual é a nossa tendência natural, irmãos? Fala a verdade, a nossa tendência natural é buscar a Deus quando as coisas estão dando errado. Muitas vezes, quando as coisas estão caminhando, dando certo na nossa vida, nós esquecemos de Deus. É só olhar as vigílias de oração, elas estão abarrotadas de pessoas cheias de problemas. Dificilmente as pessoas estão numa vigília de oração por conta de uma gratidão na alma, no coração. Muitas vezes elas estão por conta de uma angústia, de uma necessidade, de um problema. O tempo da abundância traz também o perigo da ganância, da insatisfação. É quando a pessoa, ela não cansa de querer mais e mais e nunca é suficiente. E aí elas se tornam escravas das suas posses. Alguém disse que não é errado a gente ter as coisas. Errado é as coisas nos terem. Alguém disse que o dinheiro como servo, ele é extraordinário, mas nunca como Senhor. Isso é tão sério que Jesus disse que existem dois deuses. Deus e Mamon. Mamon é o amor, é o apego exagerado ao dinheiro. Uma vez um americano disse a um etíope, olha que coisa interessante, oramos por vocês para que a vossa pobreza não os faça blasfemar contra Deus. O etíope disse ao americano, nós é que oramos por vocês para que a vossa riqueza não os afaste dele. Então, irmãos, Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o desafio. O desafio não é nem viver em toda e qualquer situação. O desafio é viver contente. Só pode viver contente quem tem segurança em Deus. Ele diz, eu sei viver tanto da abundância como na escassez. E ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós usamos esse texto fora do contexto. Estamos dizendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não, eu posso experimentar a abundância e a escassez, eu posso ser honrado e eu posso ser humilhado naquele que me fortalece, que me traz força.
Um outro perigo da abundância é a gente viver esse tempo traiçoeiro. Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. O que é abundância, irmãos? A gente precisa consertar um equívoco aqui. Abundância tem mais a ver com a qualidade de vida que nós manifestamos do que a quantidade de coisas que nós acumulamos. Foi Jesus que disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, irmãos, a vida abundante é o que Jesus oferece, não aquilo que o dinheiro proporciona. Então, muitas pessoas acreditam que a abundância, ela só pode ser decorrente do dinheiro. Eu não tenho problema com dinheiro, se você quiser me dar o seu, eu aceito. Meu problema é quando nós nos apegamos a isso. Deus nos dá esse tempo da abundância. O tempo da abundância é revelador do amor, da graça de Deus sobre a nossa vida. O tempo da abundância é um tempo da revelação da nossa dependência total de Deus, porque é Ele que abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Para discernirmos o nosso tempo, nós temos que entender a segunda coisa, que a vida passa pelo tempo da escassez. Veja o verso 6, o verso 3 e o verso 3, que é representado pelas vacas magras e pelas espigas mirradas. Diz assim: depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. E quando nós vamos para o verso 4 e o verso 7, diz que esse tempo de escassez, ele é surpreendido pelo improvável. Preste atenção, irmãos. Muitas coisas não são impossíveis, mas são improváveis. Ele diz: então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Ele diz que as 7 espigas mirradas, elas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Veja a experiência de Jesus com os discípulos no mar da Galileia, quando ele estava no barco, e a Bíblia diz que de repente veio uma grande tempestade. Por mais precavido que nós sejamos, por mais que nós sejamos cautelosos com os nossos projetos, haverá sempre momentos de surpresas na nossa vida. A palavra que aparece aqui é: de repente veio uma grande tempestade. Eles eram pescadores, homens acostumados com o mar, acostumados com tempestades, mas naquele momento eles foram surpreendidos. Agora, irmãos, isso aqui é muito importante. Eu quero que você grife na sua Bíblia o verso de número 33, porque a palavra de Deus a Faraó foi: procure agora um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. Sabe o que o texto está dizendo? Que o tempo de escassez é um tempo para agir com critério e sabedoria. Procure um homem criterioso. Muitas vezes nós nos perdemos, irmãos, porque nos falta o critério, nos falta sabedoria, e nós confundimos conhecimento com sabedoria. Muitas vezes nós temos conhecimento, mas não temos sabedoria. Não sabemos aplicar aquilo que nós conhecemos. Então a sabedoria, a Bíblia diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém teme a Deus se não for sábio. Paulo escreve aos Efésios, e ele está falando de tempo. Ele diz que nós temos que viver prudentemente, então veja prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Algumas pessoas, elas se tornaram estúpidas em nome da fé. Vejo isso todo dia. As pessoas têm atitudes de imprudência, de ignorância, e eles chamam isso de fé. A prudência é o testemunho de uma fé amadurecida e não sinal de uma incredulidade. Muitas vezes as pessoas dizem: você está com muita cautela, você está preocupado em guardar as coisas, você está preocupado em poupar porque te falta fé. Não, é porque a minha fé é amadurecida e ela me ensina a testemunhar essa fé através da prudência. Verso 39 diz que Faraó encontrou em José esse homem. José deu a dica para o Faraó: procura o homem. Disse, pois, Faraó a José:
uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Presta atenção, irmãos. Quem é o homem criterioso e sábio? Aquele que tem a revelação de Deus. Muitas vezes nós não valorizamos isso, mas nós temos a revelação de Deus. Então pesa sobre nós uma responsabilidade muito maior de sermos uma referência, de darmos a essa geração uma direção norte, porque nós temos a revelação de Deus sobre a nossa vida. Deus nos levantou como igreja para esse tempo. Olha o que Davi disse a Saul, o rei, a autoridade máxima de Israel, quando eles tiveram que enfrentar o exército. A Bíblia diz que os filisteus estavam ali para lutarem contra Israel, e o rei estava ansioso e preocupado. A Bíblia diz que Davi, o menino, chegou e disse: não perturbe o seu coração, ó rei, o teu servo está aqui. Irmãos, nesse tempo de pandemia, essa tem que ser a palavra da igreja para a sociedade. Não se preocupe, não perturbe o seu coração, a igreja está aqui. Tempo da escassez é aquele tempo onde tudo parece dar errado, as coisas não fluem, o diagnóstico médico é desanimador e pior, até a TPM, ela dura mais tempo, te dói. A árvore não frutifica, o dinheiro apertado. É aquele tempo quando as pessoas não colaboram, o tempo quando os amigos desaparecem, quando o medo domina. É o tempo quando a ira aflora, a tristeza se instala, a culpa nos consome e a injustiça prevalece. Aquele tempo que Paulo chama de dia mau, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para lidarmos com o dia mau, que a gente não sabe qual é, pode ser amanhã, pode ser hoje. Aquele tempo em que nós nos sentimos completamente inadequados, fragilizados, nos sentimos inseguros. Aquele tempo que a nossa fé esmorece. Aquele tempo em que a calamidade bate à nossa porta. Aquele tempo que a gente não suporta. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, só vai suportar esse tempo quem tem estoque, quem tem gordura para queimar, quem tem história de vida com Deus, quem encheu os seus celeiros, quem construiu a vida em Deus e a casa sobre a rocha, esse vai suportar. Quem não construiu a casa sobre a rocha não vai suportar. Os problemas, eles não nos destroem, eles revelam o quão destruídos nós estamos. Os problemas, eles não nos desestruturam, eles revelam o quão desestruturados nós estamos. Eu vejo muitas pessoas dizendo: pastor, nessa pandemia o meu casamento entrou em crise. Não, o seu casamento sempre esteve em crise, só te faltava uma oportunidade para ela se manifestar. E basta dois seres humanos convivendo debaixo do mesmo teto por mais tempo para que isso se revele. Quais são as nossas grandes demandas nesse tempo de escassez? Quais são os perigos desse tempo? Quando fica só os escombros, nós corremos o risco de murmurar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel muitas vezes. A Bíblia diz que Deus estava desgostado com aquela geração, porque era um povo de coração endurecido. Povo para quem Deus mandava o maná, codornizes, uma nuvem para cobri-los do sol durante o dia e uma coluna de fogo à noite para dirigi-los, mas eles eram tomados pela murmuração. O coração, ele adoece e você não consegue mais ser agradecido a Deus. E aí você começa a expressar a sua insatisfação com Ele. O tempo da escassez é um tempo onde nós corremos o risco de sermos tomados pela incredulidade. Você começa a duvidar das promessas de Deus. Você começa a fazer aquilo que os discípulos fizeram quando estavam naquela tempestade. Não te importa que pereçamos. Você começa a pensar que Deus não se importa. Não se importa.
Aquilo que está em Isaías 40, porque dizes, ó Jacó, o meu direito passa despercebido, oh meu Deus. O tempo da escassez é um tempo da insegurança, é quando a gente começa a ter medo de tomar decisões. Corremos o risco de enfrentar o problema da ansiedade quando a gente não consegue mais descansar. Quando a nossa vida passa a ser absorvida pelas nossas tensões constantes. Sabe aquele tempo que você nem consegue orar mais? Às vezes as pessoas me procuram e dizem, pastor, eu não consigo orar. Eu pergunto, o que é oração para você? Palavras? Geme. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele tempo quando a mente não desliga do problema, você está o tempo todo focado nele, você deita pensando no problema, você acorda pensando no problema, passa o dia todo sendo tomado pelo problema e Deus desaparece da sua mente, as promessas dele, aquilo que está revelado na sua palavra fica tão distante. O tempo da escassez geralmente parece maior do que realmente é. E quando eu falo de escassez, eu não estou falando necessariamente de coisas materiais. Pode ser aquele sentimento de vazio, pode ser a sua falta de sonho, falta de projeto, pode ser o seu desânimo com a vida. Qual é a oportunidade do tempo de escassez? O tempo de escassez é o tempo da oportunidade para revelarmos do que a nossa vida é feita. Qual é o sentido dela? Quais são os nossos valores? Nenhum personagem bíblico viveu tantas variações como José. Ninguém. A vida dele começa de escravo a mordomo, de mordomo a carcerário, de carcerário a governador do Egito. E eu quero ir concluindo dizendo que para entendermos o nosso tempo, nós precisamos entender que em todo tempo Deus é providente, o tempo todo. Não só passamos pelo tempo da abundância, o tempo da escassez, mas em todo tempo Deus é providente, o tempo todo. Veja o verso 25, a provisão de Deus que age na prudência. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o comando do faraó, serão armazenados na cidade. Irmãos, houve um tempo no deserto que o povo deveria contar com pão de cada dia. Eles não poderiam armazenar, porque Deus estava ensinando o povo a confiar nele diariamente. É aquilo que Jesus vai ensinar na oração sacerdotal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não havia dispensa. Essa era a pedagogia de Jesus, ou de Deus, para o povo de Israel. Mas agora, irmãos, a gente tem um tempo onde Jesus faz o milagre do pão e ele manda que eles guardem aquilo que sobrou. E a Bíblia diz que depois de Jesus alimentaram uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente pode jogar por baixo aí, 15.000 pessoas. A Bíblia diz que ele mandou pegar aquilo que sobrou e guardar. Muita gente está na escassez porque ela não agiu com prudência no tempo da abundância. Muitas vezes aquilo que você vai precisar no final do ano, Deus já te deu no começo. Olha como nós somos incoerentes, irmãos. Deus nos dá com muita antecedência, mas a gente que não sabe agir com prudência. E para nós que muitas vezes agimos assim de maneira insensata, a Bíblia diz em Provérbios 6,8, vai ter com a formiga preguiçosa, observa o seu comportamento e aprende, ainda que não tenha nem chefe, nem governador, nem superior, contudo sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento em vistas do inverno. Qual que é o problema de muitas pessoas? Muitas pessoas iniciam as suas construções sem saberem se terão recursos para concluir. Quantas vezes nós iniciamos projetos que não damos continuidade e aí achamos que Deus é que nos abandonou pelo caminho.
Quantas vezes tomamos decisões na vida sem consultar a Deus, e aí esperamos que Deus resolva o problema, que Deus descasque o nosso abacaxi. Mas nós não buscamos a Deus. Tomamos decisões baseadas na nossa cabeça, na nossa intuição. A Bíblia fala daquelas 10 virgens prudentes que guardaram o azeite para encontrarem com o noivo. Verso 37 diz que a providência de Deus não nos exime dos planos e estratégias. Diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Então, irmãos, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, eles têm boas estratégias. Nós temos o melhor princípio. E muitas vezes nos perdemos, não no nosso princípio, mas nós nos perdemos nas nossas estratégias, nos nossos planos. Verso 38, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Irmão, você já imaginou o que pode acontecer no Brasil? Com a presença de homens que têm esse Espírito Divino. Muitas vezes nós transitamos aí entre as pessoas, os incrédulos, como se nós não tivéssemos nada diferente deles. Nós temos um espírito de excelência. A Bíblia diz que quando Daniel estava na Babilônia com tantos outros jovens, a Bíblia diz que sobre Daniel havia um espírito excelente. O Espírito Santo habita em nós, não porque nós somos melhores, não porque nós somos mais inteligentes, não porque nós somos mais capazes por nós mesmos, mas porque sobre nós há esse espírito de excelência, como estava sobre a vida de José, um espírito divino. Isso é a igreja. A sociedade precisa de homens e mulheres que tenham discernimento espiritual. Nós estamos falando as mesmas coisas que o mundo secular fala. Nós estamos agindo da mesma forma que as pessoas agem nesse tempo. Há em nós um espírito de sobreexcelência. Você acha que o que está acontecendo no mundo não tem a ver com Deus? Tem a ver com Ele. Sabe o que diz o texto aqui? Essa questão já foi decidida por Ele. Já foi. Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, olha isso, irmãos, no ano da morte do rei Uzias, o líder da nação, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A gente está falando tanta coisa sobre a pandemia, mas pouco se ouve falar sobre Deus conduzindo tudo isso. É como se Deus estivesse aqui e a pandemia estivesse aqui. Não, irmãos, Deus está no meio de tudo isso. Ele já decidiu sobre isso. Eclesiastes 9, versículo 8, diz: não importa o tempo, sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Qual era o significado do óleo? O que Salomão está dizendo é que é minha responsabilidade manter em todo tempo uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o tempo de se manifestar os filhos de Deus. Muita gente vive condicionada ao tempo. E Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que você conhece o verdadeiro cristão? É pela roupa que ele veste? Não. O verdadeiro cristão você conhece pela maneira como ele lida tanto com o tempo de abundância quanto com o tempo de escassez. Quando ele lida como ele lida com a honra e como ele lida com a humilhação. As minhas atitudes, elas são reflexos da minha fé. De saber que Deus é providente em todo tempo e o tempo todo. Gabriela Rocha disse o seguinte: fé não é ter certeza de que uma situação vai dar certo. Fé é ter certeza que, dando certo ou errado, Deus está no controle. É nisso que eu creio.
Eu vejo pessoas desesperadas todo dia, como se essa pandemia tivesse completamente fora de controle, está fora do nosso. E é bom que esteja. É bom que nós tenhamos consciência de que as coisas fugiram do nosso controle, porque isso mina a nossa soberba, isso mina a nossa vaidade, isso nos faz prostrar diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. E eu quero concluir dizendo que nós temos que discernir o nosso tempo. Foi isso que Jesus disse: hipócritas, vocês sabem entender os aspectos do céu e da terra, mas vocês não sabem discernir o tempo. E esse texto mostra que a vida passa pelo tempo da abundância. Eu tenho que olhar para trás e admitir quantas coisas Deus tem feito na minha vida, quantas coisas Deus tem me proporcionado. Eu preciso desfrutá-la com responsabilidade e generosidade. Essa é a melhor maneira de viver a abundância, com responsabilidade e generosidade. O texto diz que a vida passa pelo tempo da escassez e eu preciso tomar cuidado para não azedar a minha alma e o meu coração. Muitas vezes é isso que está acontecendo com as pessoas. O coração e a alma delas está ficando azedo. E terceiro e último lugar, em todo o tempo, Deus é providente o tempo todo. Eu preciso ser sensível e descansar em fé. José foi o homem. Quando ele já havia desistido, quando ele começou a acreditar que o seu sonho era apenas uma alucinação e que não tinha nada a ver com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, que Deus não estava naquele negócio, Deus deu um start, abriu os olhos dele, ele olhou para trás e entendeu: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sua vida é de abundância ou de escassez? Não sei, mas uma coisa eu sei: em todo o tempo, Deus é providente o tempo todo. Curva a sua cabeça e vamos orar. Vamos descansar em Deus. Vamos colocar o nosso coração e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não é porque Ele vai cuidar, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Eu sei que para muitas pessoas esse é um tempo de vacas magras, espigas mirradas. Esse é um tempo de luto, um tempo de dor, um tempo de tristeza, um tempo de medo, de angústia. Mas a tua palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Para muitas pessoas esse é um tempo de abundância. Tempo, Deus, onde tudo dá certo. Tempo de riso, tempo de vitórias, tempo de realização de sonhos. Permita que cada um que vive esse tempo de abundância mantenha um coração humilde e agradecido. Obrigado, Deus, porque não importa o tempo. Em todo o tempo o Senhor é providente o tempo todo. Obrigado por essa noite, por essa palavra. Oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso,
Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo.